Boa noite. Cá estamos mais uma vez, mais um período em que nós vamos estudar, olhar para o Senhor e descobrir o verdadeiro contentamento. Abaixe sua cabeça, vamos orar, pedindo ao Senhor direção, clareza. A minha expectativa é que da minha boca saia apenas aquilo que vai lhe ajudar a conhecer um pouco mais do que o Senhor nos ensina sobre contentamento. Vamos pedir para o Senhor isso, juntos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor reconhecendo corações que lutam a Deus no aprendizado do contentamento. Por vezes, ó Deus, nosso coração manifesta uma murmuração e não são poucas as vezes em que isso é expressado em palavras também. Tem misericórdia de nós, expõe a nossa murmuração, visita-nos, ó Deus, com santificação, visita-nos, ó Deus, com mais um vislumbre da pessoa do Senhor Jesus Cristo, capaz de nos transformar de murmuradores a adoradores, de descontentes a contentes, a fim, ó Deus, de que o mundo veja que o Evangelho transforma de uma forma graciosa, paciente, nos conduzindo, ó Deus, com amor, com ternura, com firmeza quando necessário, mas nas mãos de um bom pastor que cuida de cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos, dependentes da ação do Espírito. Amém. Nós temos usado a parte da nossa série, ela está baseada neste livro aqui, O Segredo do Contentamento. Eu sei que alguns de vocês procuraram isso lá na livraria, os poucos exemplares que tinham se foram, mas você pode fazer uma encomenda com a Renata. Vale a pena a leitura do livro. O autor foi muito feliz em resumir 2 outros livros mais antigos, com uma linguagem mais rebuscada, sobre o contentamento. Aliás, não é muito material produzido sobre o assunto. Como nós vimos e estabelecemos ontem, não parece ser um assunto popular, não parece ser um assunto que vende muito, mas é um assunto vital para o seu crescimento espiritual. Então eu recomendo fortemente este livro, Em Busca, O Segredo do Contentamento, de William Barclay, da editora Nutra. O que nós estamos estudando? Nós tivemos apenas um encontro aqui neste contexto, mas já estabeleci para os irmãos a relação que existe entre contentamento e gratidão. Nós vamos explorar ao longo dessas 5 palestras, hoje a segunda, o relacionamento entre gratidão, contentamento e vendo o que a palavra de Deus nos traz para desvendarmos o segredo do contentamento. A definição proposta para os irmãos ontem foi que o contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno, e gracioso de espírito que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Eu sei que alguns irmãos ontem estiveram um pouco perdidos, sofrendo talvez daquilo que eu chamo e batizei de TOP, o transtorno obsessivo pelo PowerPoint, né? Porque eu estou falando um pouco mais rápido do que você consegue anotar. Não se turbe o vosso coração, tá bom? Nós vamos disponibilizar todo este material para você. Então, se facilita para você, por razões de aprendizado, tomar nota, ótimo, que assim seja. Mas passou o slide, não entre em desespero, tá bom? Faça anotações daquilo que talvez foi um pensamento, que chamou atenção, mas não se perca por fato do slide ter passado. Eu espero que isso sirva você e não atrapalhe você. E se atrapalhar você o suficiente para você escrever algo na avaliação, escreva. Certo? Talvez seja o meu próximo passo de mudança na maneira como eu ensino esse material aqui. Sobre o contentamento, nós vimos ontem então que o contentamento é um aprendizado. O contentamento é um aprendizado. Nós vimos a importância de aprender de Cristo e aprendemos no que cremos e como vivemos. Não basta apenas crer, certo? Nós somos chamados a aprender de Cristo naquilo que cremos e como vivemos o que cremos. Vimos que o contentamento é exercido em todas as circunstâncias. As circunstâncias vêm do Senhor, as circunstâncias servem os propósitos do Senhor. A proposta para hoje à noite, então, é analisarmos, destrincharmos o que a Bíblia nos ensina sobre um coração murmurador. Um coração murmurador. Esse primeiro período nosso, nós vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre a murmuração, um coração murmurador. E no segundo momento, nós vamos já introduzir o conceito de gratidão, aliado a contentamento.
contentamento e gratidão andam de mãos dadas. Eu espero mostrar isso para você hoje. Eu espero que você saia daqui encorajado a um estilo de vida grato, por desenvolver um coração contente. Isso é o que nós temos para hoje. Amanhã, então, de manhã, nós vamos ver a prática da gratidão contente e desenvolvendo um coração grato e contente. Tentando dar para você ferramentas e encorajá-lo a sair daqui contente numa vida de gratidão. Então vamos lá. Um coração murmurador. Um coração murmurador. Você luta contra a murmuração? Você luta contra a murmuração. Ok? Ou melhor, como que você luta contra a murmuração? Talvez já assumindo que a murmuração é uma luta comum a todos nós, em campos diferentes, em áreas diferentes. A pergunta então é: como é que você luta contra a murmuração? O que é um coração murmurador? O que é um coração murmurador? Se você fosse descrever um coração murmurador, como que você descreveria ele? Eu espero que hoje você saia daqui capaz de listar 5 características de um coração murmurador. O que um coração murmurador está dizendo? O que ele diz com a atitude de murmuração? Qual que é o problema de murmurar? Afinal das contas, qual o problema? É algo tão pequeno, não machuca ninguém, não prejudica ninguém, isso é entre eu e Deus. Qual o problema de murmurar? E basicamente, finalmente, existe esperança para o murmurador. Existe esperança para o murmurador. Eu espero que você possa dizer com confiança sim, talvez ainda pensando de que forma que a Bíblia oferece esperança para o murmurador, mas é um pressuposto, há esperança sempre para aqueles de coração quebrantado que se chegam diante do Senhor. Existe esperança para o murmurador, sim. Ontem nós estabelecemos uma definição, uma descrição de murmuração baseada nos escritos de Thomas Watson, que dizia mais ou menos o seguinte: murmuração é espuma que cresce de um coração fervendo em descontentamento. E quando nós paramos para pensar nessa definição prática de murmuração, nós conseguimos identificar 2 atitudes de comportamento que vêm de 2 condições de coração. E tem uma tabela projetada para você que diz o seguinte: tem 2 condições de coração possíveis para os nossos propósitos nesse final de semana. Você pode ter um coração contente ou você pode ter um coração descontente. A condição de um coração contente é manifestada numa atitude, num comportamento de murmuração. Descontentamento de coração leva a murmuração. Uma atitude contente de coração tem uma manifestação de comportamento de gratidão. Então, gratidão está para contentamento, assim como murmuração está para descontentamento. Quando murmuramos, é a manifestação externa de um coração descontente. A luta contra a murmuração, então, é atingir em cheio esse coração descontente, trabalhando um coração contente. Por isso que em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, quando o apóstolo Paulo coloca e exorta os filipenses: fazei tudo sem murmurações. Ele é um apelo para o arrependimento de um coração descontente. O apóstolo Paulo, ele traz um imperativo de comportamento, cuja atitude de coração é de contentamento. Faça tudo sem murmuração, chamando ao arrependimento do descontentamento, porque você vai crescer em contentamento. Ou 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Trata-se então de um apelo para o exercício de um coração contente. Somos chamados à gratidão, e na raiz disso é um apelo para um coração contente. Somos exortados a não murmurar, porque a raiz da murmuração é um coração descontente. Então, ao falarmos sobre a murmuração, nós estamos lidando com a prática de um coração descontente. E o que eu quero mostrar para os irmãos hoje é que a murmuração não é um pecado trivial. Por vezes nós falhamos na luta contra a murmuração, porque nós encaramos a murmuração como um pecado trivial. Talvez já com a sua caminhada cristã, algumas décadas envolvidos na igreja, você se dá por satisfeito de não estar envolvido com sexo, drogas e rock and roll. Eu estou longe do tridente satânico, sexo, drogas e rock and roll, então tudo bem, uma murmuradinha aqui, uma reclamada aqui, um descontentamento aqui. A murmuração não é um pecado trivial.
Muitas vezes, por trás de pequenos sinais, existe um grande problema. É assim no diagnóstico de grandes e sérias doenças, e é assim também no ambiente espiritual. A murmuração é sim um sinal de um grande problema de coração e distanciamento do Senhor. E eu quero mostrar isso para você, trazendo o que a Escritura nos ensina sobre a murmuração, olhando para a sua natureza. Nós vamos olhar então para o contexto do povo de Israel no deserto, no livro de Números, capítulo 11 e seus arredores. Nós vamos olhar para a natureza da murmuração e os seus desdobramentos práticos e no que tange ao nosso testemunho cristão, para os seus desdobramentos, e para isso nós vamos para Filipenses capítulo 2. A murmuração, guarde isso, não é um pecado trivial. Não trate a murmuração como trivialidade. Abra sua Bíblia em Números capítulo 11. Números capítulo 11. Números talvez seja mais conhecido por um daqueles livros que desafia você na sua leitura bíblica anual, né? Se você chegou em Números, você passou pelo teste de Levítico, mas é capaz que você morra numa das suas genealogias, né? Normalmente é assim que a gente encara o livro de Números, mas o livro de Números tem preciosas lições sobre a demonstração, é um microcosmo da condição do coração do homem e a fidelidade, a longanimidade do Senhor para com seu povo. O contexto histórico de Números 11 é a peregrinação do povo de Deus no deserto, logo após a saída do Egito. Agora lembre-se dessa saída. Lembre-se do livramento triunfante sobre o Egito, da misericórdia e da graça do Senhor. O livro de Êxodo, a sua parte empolgante, a descrição das 10 pragas, a forma como o Senhor carrega o povo na saída do Egito, é fascinante, é empolgante, é tema de inúmeros filmes e desenhos animados, não é à toa. Difícil vai ser ver um desenho baseado em números. Mas Êxodo é aquela saída triunfante, é um roteiro cinematográfico fantástico. O contexto, então, do livro de Números é Deus está se revelando para o seu povo, com o objetivo de tornar o povo exclusivamente seu, reino de sacerdotes. Êxodo capítulo 19 é o clímax do livro de Êxodo. Deus está se encontrando com o povo no Monte Sinai, e lá Ele está se revelando para o povo e dizendo: vocês vão ser povo meu, reino de sacerdotes, vocês irão me representar na terra, é o que Deus está dizendo. Como que vocês vão me representar? Obedecendo a minha aliança, guarde os meus mandamentos. E o livro de Números nos conta o início da história da desbancada do povo de Israel. Em não conseguir guardar essa aliança, em não ser quem eles deveriam ser, nesse contexto em que a murmuração do povo aparece. O livro de Números, então, mostra a constante reação pecaminosa do povo de Deus diante das manifestações cuidadosas de Deus. É a falha do povo, fidelidade de Deus. Falha do povo, fidelidade de Deus. E a sua misericórdia. É nesse contexto, então, que nós olhamos para Números capítulo 11 e tiramos o primeiro aspecto da murmuração. A murmuração tem raiz na cobiça do coração. Guarde isso, a murmuração tem raiz na cobiça do coração. A sua murmuração é um sinal do que de fato o seu coração deseja. Thomas Watson, no seu livro A Arte do Contentamento Divino, diz o seguinte: Deus irá suprir nossos desejos, mas Ele irá satisfazer nossas cobiças pecaminosas também. Nós temos promessas acerca da fidelidade de Deus suprindo o desejo dos seus filhos, quando eles estão debaixo do temor do Senhor, mas não há promessas sobre suprir as cobiças do nosso coração. Então, o primeiro aspecto da murmuração, a sua murmuração, a minha murmuração, tem raiz na cobiça do nosso coração. Vamos ler os versículos 1 a 6 de Números capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que também aquele lugar Taberá, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles.
E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará a carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O povo queixou-se aos ouvidos do Senhor. Nos versículos 2 e 3, nós vemos que houve juízo sobre a murmuração do povo, sobre a reclamação do povo e também a manifestação da misericórdia de Deus. Mas essa murmuração estava ligada à cobiça pelas coisas do Egito. Parem e pensem um pouco nessa cobiça de Números 11, versículos 5 e 6. Cobiça é uma daquelas palavras que ganhou uma fama por estar sempre mal acompanhada. Mas às vezes ela é expressa, principalmente no Novo Testamento, de uma forma neutra ou bem direcionada quando, por exemplo, o desejo pelo episcopado, o desejo ministerial, o desejo pelo ministério pastoral, um forte desejo. Mas, via de regra, ela está mal acompanhada. Neste caso, trata-se de um desejo pecaminoso. Desejo por algo bom, mas que assume um trono ilegítimo. Assume um lugar ilegítimo, o lugar do Senhor, tornando-se algo ilegítimo. Antes de pecado, então, é um desejo intenso. A cobiça é um desejo intenso. Mas neste contexto aqui, a lembrança do passado era baseada numa interpretação feita pela cobiça do presente. Em outras palavras, o povo de Israel estava lembrando da sua experiência no Egito pelas lentes da cobiça do presente. Qual era a cobiça do presente? Nós estamos no deserto. Nós ouvimos um populacho no meio do povo, era um grupo de egípcios que saiu junto com o povo de Israel, que passa a murmurar no povo, aquilo torna-se contagiante, e quando se vê o povo de Israel está murmurando contra o Senhor, lembrando de coisas que sequer jamais aconteceram. Eles estão olhando para um passado e interpretando à luz da cobiça do presente. Irmãos, grande parte da nossa murmuração tem a ver com desejos intensos do presente, que são capazes, inclusive, de reinterpretar fatos do passado. São cristãos que começam a desejar coisas do Egito, reinterpretando a sua experiência do Egito. Ah, quisera eu, há 10 anos atrás, quando não conhecia Cristo, eu tinha certas liberdades. Talvez você ainda ri de certas coisas que você fez, aprontou antes de Cristo. Como se tivéssemos saudade do Egito, porque reinterpretamos a nossa experiência de trevas à luz do que nós desejamos hoje. Talvez liberdade, talvez prazer, talvez algo que clama dentro do seu coração e que lhe faz reinterpretar a sua experiência do passado. Agora, note bem o que o texto bíblico diz em Números 11, 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, ele descreve o buffet do Majestic. A interpretação dos israelitas é o buffet do Majestic. Eles estão no deserto. Eu não estou minimizando a experiência no deserto. Pare e pensa você num grupo de 2 milhões de pessoas, no deserto, não tem água, não tem comida. De repente, você naquela mistura de pó, você está com fome, e você começa a murmurar. A interpretação dos israelitas, então, de uma realidade que o texto bíblico diz o seguinte, em Êxodo capítulo 1, versículos 11, 13 e 14. Veja se é isso o que eles experimentaram no Egito. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão. Isso não é o Majestic. Esse não é o Majestic. O povo está interpretando o passado à luz da cobiça do presente. A murmuração tem raiz na nossa cobiça. A coisa fica feia porque lá em Números 11, 6 diz o seguinte, a interpretação dos israelitas: agora seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. O texto bíblico não carrega o tom dele. Eu não sei se a minha leitura exagerou ou não, mas eu não consigo ler de outra forma. Há um milagre acontecendo diariamente. E qual é o milagre? Provisão de Deus no maná.
Um pãozinho cuja semelhança é difícil, é parecido com coentro, com não sei o quê, com bidélio, com gosto de azeite, amassado. Eu não sei. Mas devia ser fantástico. E aí você pegava aquela porçãozinha só para o dia. E se você exagerava porque você está meio incrédulo se Deus vai prover amanhã, o que acontecia com aquele negócio? Aquilo embolorava, fedia. Mas era a certeza de que amanhã vai ter mais, Deus vai mandar mais. E qual a interpretação dos israelitas? A nossa alma seca e tudo que nós temos é esse maná. Por quê? Qual é a realidade dos israelitas? A realidade de Deus acerca da reclamação de que não há carne. No capítulo 11 de Números, versículo 20. Porquanto rejeitastes o Senhor, que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? Por que saímos do Egito? A murmuração tem a ver com a nossa cobiça. Nós reclamamos porque ainda cobiçamos. Talvez coisas legítimas, talvez coisas ilegítimas. Mas um intenso desejo, coisas legítimas ou não, que assumem um lugar de Cristo, que assumem um lugar do Senhor no nosso coração. O povo reclama do maná e Deus escuta o seguinte, por que você nos tirou do Egito? Por que você nos tirou do Egito? O descontentamento está dentro de um campo semântico de acusação. Conforme nós estudamos essa murmuração, seus correspondentes do Novo Testamento, o campo semântico do descontentamento, nós vimos que está ligado à acusação. Judas, versículo 16, do único capítulo que tem, diz o seguinte, os tais são murmuradores, são descontentes. Aí nós vemos murmuração ligado com descontentamento, andando segundo as suas paixões, e o conceito paixões de cobiça. Homens guiados pela sua cobiça são homens descontentes, são homens murmuradores. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Se eles não estão murmurando, eles estão bajulando. São palavras enganadoras, porque eles usam das palavras para manipular pessoas, para ter o que eles querem, porque são controlados de cobiça. A murmuração, então, é a manifestação externa da condição descontente do coração, acusando o Senhor de ter errado em sua providência. O que o povo de Israel está dizendo para o Senhor? O Senhor errou. Porque se o Senhor tirou a gente do Egito para isso aqui no deserto, foi um grande equívoco. Murmuração não é trivial. A murmuração não é trivial. Como que ela se manifesta no seu coração? Como que ela se manifesta no seu coração? Há a interpretação da realidade e há a realidade do Evangelho. Qual a sua interpretação e qual é a sua real realidade? Sozinho, minha vida não faz sentido. Essa talvez seja uma murmuração silenciosa do seu coração, que precisa ser confrontada com uma realidade. O sentido de sua vida não é definido pelo seu estado civil, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo em seu favor, dando a você um novo objetivo. Viver para agradar o Senhor. Ele morreu por você. Talvez o seu coração murmure, quando a luz se apaga, no silêncio do travesseiro. Estou cansado de ser esquecido dentro da igreja e me sinto deslocado. Descolado não, deslocado. O Evangelho colocou, a realidade do Evangelho diz o seguinte, o Evangelho colocou você como parte integrante do corpo de Cristo, local onde você irá aprender a amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Note, o Evangelho não despreza o seu sentimento de solidão, o Evangelho não despreza o seu sentimento de estar talvez deslocado. Nós sabemos que a igreja local tem muito ainda para crescer, para abraçar um grupo de solteiros, para abraçar um grupo de divorciados, de viúvos. Sim, tem muito ainda para crescer. Mas não se esconda atrás disso, da brilhante realidade do Evangelho, da majestosa realidade do Evangelho, que dá a você um lugar no corpo de Cristo. A igreja entendendo isso ou não, essa é a sua realidade. Você está lá para aprender a amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Porque você já se ama. Não é verdade? Você já se ama. Eu vi no refeitório.
Bem casado, Red Velvet. E aí você olhou aqueles bem casados. Seus olhos já mediram o quê? Você já tinha uma escala, quais eram os maiores, quais tinham mais recheio. E você olhou aquele maior que tinha mais recheio, separou e disse, esse é para o próximo. Você pegou, para quem? Para a pessoa que você mais ama. Que é quem? A que está dentro das suas roupas agora. Você se ama. Eu me amo. E não podemos mais viver sem nós mesmos. Oh. Mas a Bíblia assume esse amor próprio como o parâmetro que nós vamos aprender a amar o próximo. A Bíblia não diz vá se odeie, vá se aprenda a amar. Ela já assume que você se ama e diz vá e ame o próximo nessa intensidade. E você tem uma igreja local que é um tremendo de um laboratório para amar pessoas. Amar pessoas. Nossa interpretação da realidade diz o seguinte, eu só serei feliz quando complete. Quando vier uma promoção, quando eu mudar meu estado civil, quando finalmente alguém reconhecer a culpa no que ele fez comigo nesse passado horrível, você nunca vai encontrar satisfação enquanto estiver buscando na criação ao invés do Criador. Você não vai encontrar satisfação. Vai ser uma busca sem fim. Vai ser uma busca sem fim. Se para você o viver é mudar o estado civil, morrer é estar na Conferência Singular 2018. Se para você o viver é dar mais um passo na sua carreira profissional, morrer é ser demitido. Quando qualquer coisa o viver não é Cristo, morrer não é lucro. Morrer não é lucro. Qual é a sua realidade, como você a interpreta e o que o Evangelho diz sobre a sua realidade? Isso detona a raiz da murmuração do nosso coração, nos dando vida, mostrando a compaixão do nosso Senhor, sem aliviar que, por vezes, nós sofremos pelo nosso próprio pecado. Nós temos liberdade em Cristo Jesus, por uma vida diferente e contente, liberto da nossa cobiça, que nos assola e perturba, e livres em Cristo Jesus, para viver inteiramente para Ele. A murmuração tem raiz na cobiça do nosso coração, a murmuração despreza o cuidado providente de Deus. Por quê? Porque ela está cega em sua cobiça. Números 11, hermenêutica avançada, Números 11 vem depois de Números 10. Fantástico. Números 11 vem depois de Números 10. Isso não é acidente textual. Na providência de Deus, Ele coloca capítulo 11 depois do capítulo 10. E no capítulo 10, o que nós vemos? Versículo 9 do capítulo 10. Quando na vossa terra sairdes a pelejar contra os opressores que vos apertam, também tocareis as trombetas a rebate, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Olha o cuidado de Deus. Você toca a trombetinha, vai o Davidson na frente com o sax, e Deus libertando a gente dos inimigos. Já pensou isso na volta? A gente podia testar isso amanhã na volta. Davidson no carro da frente no sax, e o pessoal saindo do trânsito. Pensa no cuidado de Deus. Versículo 34 e 35. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Só a providência divina protege o seu povo. Você é protegido pela providência de Deus. Às vezes, Ele revela isso para você. Às vezes, você manda um WhatsApp para sua família. Um grande livramento, eu estava andando no carro, e por questões de segundo, uma carreta não pegou. Essa foi o que você viu. Tem inúmeras manifestações da providência de Deus que você não viu. E chegando ao céu, você vai chegar... Gabriel, rola o DVD aí. Toca o DVD dos livramentos. Para você louvar o Senhor a eternidade. Porque a providência de Deus protege o seu povo. Protegia o povo de Israel. Capítulo 10, versículos 34 e 35. É o antepenúltimo, o penúltimo versículo do capítulo. E como começa Números 11? Murmuração.
Murmuração. A murmuração despreza o cuidado providente de Deus. Em Números 11, no versículo 2, nós vemos a misericórdia de Deus. A providência divina é misericordiosa sobre o seu povo. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Para e pensa o temor que não deveria surgir no coração do povo. Eles reclamam, Deus manda juízo, Deus manda disciplina, punição. Moisés clama ao Senhor e Deus alivia. Temor. Deus é santo e nós não. A providência divina é misericordiosa sobre o seu povo. Agora nos versículos 7 a 9, era o maná. Espalhava-se o povo e o colhia. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. A providência divina sustenta o seu povo. A providência divina protege o povo. A providência divina é misericordiosa com o povo. A providência divina sustenta o seu povo. E a murmuração despreza tudo isso. Deus cuida de você. Deus protege você. Deus sustenta você. E o que nós fazemos na nossa murmuração? Nós desprezamos a providência de Deus. Murmuração não é trivial. Murmuração não é trivial. O povo de Israel ainda nos ajuda a entender mais um aspecto da murmuração. A murmuração tem um referencial terreno, mas é sempre contra Deus. Ainda mais num público assim. Pare e pense no nosso público aqui. Você separou um final de semana inteiro, você fez um investimento considerável para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos falando de um povo, no mínimo, bonzinho para com Deus. Então vai ser difícil você subir as montanhas de Águas de Lindóia, porque Deus, e jogar cinza sobre a cabeça. Né? Talvez, no mínimo por causa do temor a homens, você não vai fazer isso. Não, as pessoas vão achar que eu sou maluco. Né? Então você não vai fazer uma murmuração. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas dificilmente você levanta o pulso contra Deus. Mas você murmura contra coisas. Talvez você murmura por causa de um irmão da igreja, você murmura por causa de um parente próximo, você murmura por diversas razões. Né? Diversas razões. Sempre um referencial terreno. Números nos ajuda a entender que a murmuração contra um referencial terreno, de forma última, é contra Deus. Vire algumas páginas para Números capítulo 14. Números 14. Versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Talvez na nossa tradução em português perca um pouco, mas no original literalmente é assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. É igual. É igual. Mas olha como Deus enxerga esta murmuração. Alguns versículos depois, versículo 26 e 27. Depois disse o Senhor a Moisés e Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. A nossa murmuração tem um referencial terreno, mas ela é sempre contra Deus. É contra Deus. É a manifestação externa de um coração descontente da providência de Deus, do cuidado de Deus. Essa é a natureza da murmuração. Talvez muito ainda poderia ser dito sobre a natureza dela, mas para os nossos propósitos acho que basta. 3 aspectos da natureza da murmuração. Ela tem a raiz na cobiça do nosso coração, ela despreza a proteção, a providência de Deus e seus cuidados, e a murmuração tem sempre um referencial terreno, mas é contra Deus. Cobiça do nosso coração, despreza o cuidado de Deus, e ela é sempre contra Deus. Não é algo trivial. E agora que nós abordamos a natureza da murmuração, nós estamos prontos para enxergar os seus desdobramentos. E para onde nós vamos agora? Nós vamos para Filipenses, capítulo 2, versículos 14 a 16.
Filipenses 2, 14 a 16. Os versículos dizem o seguinte: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entre outros temas de Filipenses, o apóstolo Paulo louva a Deus pela parceria no evangelho que desfruta com essa igreja. Os versículos que nós lemos não acontecem no vácuo, eles acontecem numa ocasião histórica, em que o apóstolo Paulo louva a Deus pela forma com que os filipenses se tornaram parceiros do apóstolo no progresso do evangelho. Eles fizeram isso de diversas formas, no exercício da hospitalidade, orando com o apóstolo Paulo, na forma como eles acataram a mensagem do apóstolo Paulo, parceiros no progresso do evangelho. Viver de modo digno do evangelho é um tema constante dentro de Filipenses. Raiz da alegria e da comunhão que desfrutamos como igreja. A alegria e comunhão também são temas constantes. Talvez você já deve ter escutado que Filipenses é a epístola da alegria, pelo fato das inúmeras vezes com que a epístola menciona o tema alegria. Eu enxergo como subproduto do seu principal tema, parceiros do evangelho. Como parceiros do evangelho, trabalhamos para o seu progresso. Nós vemos os filipenses, então, sendo apontados como aqueles que cooperavam no progresso do evangelho. Daí a preocupação do apóstolo Paulo com Evódia e Sintique. Aquelas duas que brigaram, talvez, por causa do café da EBD, pela cor da cortina do local de reunião. Nós não sabemos, elas brigaram, nós não sabemos a razão. Mas o apóstolo fala, vocês pensavam juntas, vocês cooperavam tanto no evangelho. Olha o tema, cooperação no evangelho. A desunião de vocês está afetando o progresso do evangelho. Daí a urgência de termos relacionamentos saudáveis dentro da igreja, por causa do progresso do evangelho. E a murmuração que foi trabalhada aqui nos versículos que nós lemos, é uma ameaça ao progresso do evangelho e precisa ser encarada pela igreja do Senhor Jesus. Então a murmuração não é apenas ruim para você, isso não afeta ninguém, a sua murmuração compromete o progresso do evangelho. Então o tema que nós estamos lidando não é apenas de efeitos terapêuticos, para que você saia daqui se sentindo melhor. Isso vai ser um subproduto de algo mais importante do que a forma como você se sente. É o progresso do evangelho. Progresso do evangelho. O apóstolo Paulo tinha uma coisa só que o movia: o conhecer a Cristo, visto numa vida labutando para o progresso do evangelho. Então ele soube e foi capaz de lidar com uma série de dramas emocionais, porque ele tinha isso em mente. O progresso do evangelho. Meu irmão, você ama a palavra de Deus. Você anseia pelo progresso do evangelho. Porque murmuração toca neste assunto vital, ao avanço do reino do Senhor Jesus. A murmuração causa desunião no corpo de Cristo. E é óbvio que nós podemos murmurar em diversas circunstâncias, assim como nós aprendemos a ser contentes em toda e qualquer circunstância, nós podemos murmurar em toda e qualquer circunstância. E o Novo Testamento apresenta círculos diferentes onde nós murmuramos. Versículo 14 de Filipenses diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Nem contendas. É óbvio aqui que a murmuração, ela está ligada a contendas, a brigas, a conflitos. Essa murmuração que por vezes é descrita nos dicionários bíblicos como uma conversa de tom mais baixo e no pano de fundo. É bem a cara disso mesmo. Talvez acompanhado de um rolar de olhos. E uma bufadinha no final. Nós murmuramos. Murmuramos porque estamos descontentes com o cuidado que recebemos. Atos capítulo 6, versículo 1.
Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Por que nós murmuramos, ligado à contenda na união do corpo de Cristo? Porque nós estamos descontentes com o cuidado que nós recebemos. Aí murmuramos. Mas o aniversário me passou, nem o pastor não me ligou. É um ralo danado lá na escola bíblica de férias. O pastor agradeceu todo mundo. E quem que ele esqueceu? Moá. A vida é assim mesmo. Minha mãe sempre me avisava, mesmo eu que não quis ouvir. E aí nós murmuramos, porque nós não recebemos o cuidado que nós julgamos merecer. E aqui em Atos capítulo 6, aquela igreja maravilhosa, né? De Atos 2. Na multidão dos que creram era só... Murmurando, por causa do cuidado que eles receberam. Nós murmuramos porque resistimos em perdoar uns aos outros. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Nós não perdoamos, então nós ficamos o quê? Murmurando. Aquela pessoa lá fez não sei o que contra mim. E você deixa aquilo queimando lentamente no seu coração. Murmurando. Murmuramos porque julgamos os irmãos. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros. Qual o contexto da queixa, da murmuração? Para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Nós murmuramos porque julgamos. Murmuramos porque não queremos servir os irmãos. 1 Pedro 4,9 diz: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Quando eu murmuro porque não quero ser hospitaleiro, murmuro porque não quero servir o irmão. O Novo Testamento então amplia a murmuração, mostrando onde ela pode ser manifesta. Ela que tem raiz na nossa cobiça, talvez a cobiça por conforto, e servir irmãos desafia o nosso conforto, desafia nossas finanças, desafia o nosso tempo, desafia aí muito nossas emoções. Não é? Às vezes servir irmãos desafia nossas emoções. E bastante. Servir aqueles que nos apunhalam nas costas, nós somos chamados a servir. Porque assim fez nosso Senhor e o nosso Salvador. E não é estranho quando a gente se enxerga numa expectativa de um destino diferente do Mestre. Esquisito isso, né? Nós queremos servir Jesus, só não queremos o destino que Ele teve. Mas não funciona assim. Quando Jesus nos chama, Ele nos chama para tomar a nossa cruz. E antes da nossa coroa, tem uma cruz para carregar. Negar-se a si mesmo. A murmuração, ela causa desunião no corpo de Cristo. A murmuração afeta o testemunho cristão. Ela afeta o testemunho cristão. A murmuração macula nossa irrepreensibilidade diante de uma geração pervertida. Escute de novo os versículos 14 a 16. Note aonde o apóstolo Paulo faz a exortação de fazer tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A murmuração afeta o testemunho cristão. Nós precisamos pensar no progresso do Evangelho mais que o nosso próprio conforto. Mais que o nosso próprio conforto. E quando eu digo conforto, eu incluo sonhos, eu incluo realizações, desejos.
que por amor a Cristo vão ser colocados de lado muitas vezes. É o chamado que nós temos pelo Senhor. Porque Ele entregou tudo em nosso favor. Esse amor então nos constrange. Coloca todas as coisas em perspectiva. Aliás, eu acho fascinante como o apóstolo Paulo coloca isso. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 4. Versículos 16 a 18. Os 3 versículos dizem o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu acho interessante o início desse versículo 17, o apóstolo Paulo diz, mais uma vez, ele diz o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea tribulação. O que é leve e momentânea tribulação? Capítulo 11, versículo 24 em diante, diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E o apóstolo Paulo diz, leve e momentâneo. Eu acho que ele já está dando sinais de demência no final do seu ministério. Ou ele viu coisas que nós ainda não vemos. O apóstolo Paulo não minimiza as dores que ele passa. Ele põe em perspectiva. Ele põe em perspectiva. Ele chama os irmãos que recebem essa carta, leve e momentâneo. Provavelmente ele está escrevendo para órfãos que viram seus pais sendo comidos por leões, por causa da fé em Cristo Jesus. Ele escreve isso provavelmente para viúvos que viram seus cônjuges morrerem como tochas humanas. E ele escreve isso cheio de marcas e talvez de cicatrizes que ainda não se firmaram e diz, leve e momentâneo. Tem 2 alternativas. Ou ele é um louco, pirado, lelé da cuca, ou ele viu coisas que nós ainda estamos arranhando para enxergar. Eu acho que é o 2. Porque no versículo 17, ele começa a colocar em perspectiva. Leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ele via tudo isso, as dores que ele sofria, mas ele também via a glória que nos aguardava. É isso que sustenta o cristão em meio aos descontentamentos que a vida nos traz. Paulo não é indiferente aos dissabores da vida. Cristo não é indiferente às suas dores. Mas ele está mostrando algo além das dores. Haverá um dia que nós veremos como ele é. E quando vemos como ele é, seremos transformados à sua semelhança. Então nós receberemos o galardão,
e depositaremos no pé do nosso Salvador, que tem furos por amor a nós. Das suas mãos receberemos galardão, que tem furos por amor a nós. E Ele vai olhar para nós e vai dizer o seguinte: servo bom e fiel, foi fiel no pouco, agora entra no gozo do teu Senhor. E todas as suas lágrimas vão ser enxugadas. Todas as suas dores se vão e desfrutaremos do gozo eterno, com peso de glória. O que você passa é leve e momentâneo, porque o que lhe aguarda é eterno e pesado. Peso de glória. Mas enquanto o nosso conforto for o foco, iremos colher murmuração no campo de um coração descontente. Mas quando o progresso do Evangelho for o foco, para a glória de Deus, iremos navegar com mais estabilidade em meio às mais diversas circunstâncias. E aí sim, dentro do seu contexto, nos apropriar daquilo que o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Solteiro ou casado, rico ou pobre, tudo posso naquele que me fortalece. Segundo William Barclay, a murmuração enfraquece então o testemunho da igreja por duas razões. Um espírito descontente proclama a si mesmo e não o nome de Cristo. A pessoa murmuradora, ela é descontente e egoísta. Ela está preocupada constantemente apenas com o seu conforto. Nós podemos proclamar a nós mesmos ou a Cristo, mas não ambos. O seu descontentamento pode ser um empecilho para o progresso do Evangelho. Não é algo trivial, não é algo pessoal, é algo nosso. A murmuração nos torna semelhantes ao mundo e não separados dele. Porque os descrentes, por sua própria natureza, são descontentes. Mas conforme nós vamos ver, o cristão é contente, ponto. O cristão é grato, ponto. É uma doideira. É uma loucura. Agora, o que o Evangelho diz para o nosso coração murmurador? O que o Evangelho diz para o nosso coração murmurador? Nós vimos que a murmuração é um problema da cobiça do coração. Então, nós vamos olhar para quem transforma corações, nos dando um desejo maior e melhor. A cobiça é um problema do seu coração, a cobiça é um problema do meu coração. Olhemos para aquele, então, que é especialista em mudar corações. Se você hoje está convicto do seu pecado de murmuração, se de alguma forma o Espírito expôs o pecado da murmuração, olhe para aquele que transforma corações. Cristo é especialista em transformar corações. A murmuração não enxerga o cuidado do Senhor. Olhemos então para a provisão do Senhor na cruz de Jesus. Sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com você? É você ser surrado por causa dos seus pecados. É você ser carregado para fora do acampamento e você morrer crucificado por causa dos seus pecados. Isso é a pior coisa que pode acontecer com você. E sabe qual é a melhor coisa que pode acontecer? É eu dizer para você que isso já aconteceu, mas não em você, no seu substituto, Cristo Jesus, que providenciou para você livramento dos seus pecados, que providenciou para você salvação na cruz do Calvário e no túmulo vazio. A murmuração é contra Deus. Olhemos então para o Evangelho de Cristo que nos trouxe paz com Deus. Quando na nossa murmuração nós levantamos os braços para o Senhor e dizemos: o Senhor não sabe o que você está fazendo, olha só, minha vida é uma bagunça, eu não nasci para isso, eu não pedi para vir para a terra para isso, se é que é um conceito válido. Então Deus estende a mão e oferece paz. Como? Mas eu vou mandar o meu filho por você, reconciliando você comigo. Por quê? Porque Ele ama você. Ele ama você. Como um pai que entende o real problema, como um pai que enxerga mais que o filho, Ele estende as mãos com o Evangelho
e traz paz com você. A sua murmuração é contra Deus e Deus é de paz. E a bandeira é a cruz de Cristo. A murmuração produz desunião no nosso meio. Então olhemos para o Evangelho de Deus que nos faz um novo homem em Cristo Jesus. Note, a Bíblia nunca nos exorta para criar unidade na igreja. Nós não temos esse poder. Você não tem poder de criar unidade na igreja. Você é chamado a diligentemente preservar a unidade da igreja. Porque quem cria a unidade da igreja é Deus em Cristo Jesus no Evangelho. O Evangelho de paz, que reconcilia judeus e gentios, fazendo deles um só homem. Nós já somos um com os nossos irmãos. Então, se a murmuração causa desunião, se o objeto da sua murmuração tem a ver com relacionamentos feridos, relacionamentos quebrados, lembre-se disso, o Evangelho nos fez um. Regozije-se na união que há em Cristo Jesus, na busca diligente por preservar relacionamentos. A murmuração afeta nosso testemunho. Então olhemos para o autor e consumador da nossa fé em arrependimento, buscando a graça que nos educa e transforma em representantes visíveis do contentamento no Senhor e gratidão ao Senhor. Nós temos a faca e o queijo na mão, naquilo que Deus providenciou em Cristo Jesus, nos recursos espirituais na igreja do Senhor Jesus, para uma vida de contentamento, visto em gratidão, não em murmuração. Aonde você está? Nisso tudo que a gente viu. Porque o Evangelho nos coloca sempre diante de uma decisão. Ou eu vou continuar segurando aquilo que eu mais amo, aquilo que me impede de viver um contentamento com o Senhor, e vou continuar colhendo o que tem sido até agora. Ou vou ouvir a voz do Espírito, soltar aquilo que não traz satisfação e abraçar aquele que morreu por você, que está pronto para dar propósito para você, numa vida de contentamento, não em murmuração, mas de gratidão. E é onde nós vamos na nossa terceira palestra, entender o que é gratidão. Porque se é esse o plano de Deus para a nossa vida, nós precisamos entender o que é de fato uma vida de gratidão versus a teologia falsa e superficial de Mary Poppins. A gratidão de Deus é mais profunda e ela é suficiente. Amém? Vamos orar e aí nós temos um intervalo com avisos. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos alcança em murmuração, o Senhor expõe nosso coração e o Senhor nos leva em transformação. Porque o Senhor zela pela sua própria glória, o seu compromisso é com o teu santo caráter. Nós desfrutamos da sua paciência, da sua longanimidade e glorificamos ao Senhor. Porque ao contrário do que se passou com o povo de Israel, o Senhor mostrou a sua paciência, a sua longanimidade com a nossa murmuração. Castigou nossa murmuração no seu Filho Jesus Cristo, para nos dar vida eterna. E nós louvamos ao Senhor e somos eternamente gratos por isso. Eu peço a Deus que isso constranja o nosso coração, ao ponto de não esquecermos mais, de fazer morrer aquilo, ó Deus, que é traduzido em murmuração do nosso coração, para uma vida de gratidão ao Senhor, movidos pelo amor de Cristo, dado a nós na cruz do Calvário. Eu peço a Deus pelos corações aqui representados. Dramas, ó Deus, que sequer eu tenho ideia, mas que o Senhor conhece. E na perspectiva do eterno peso de glória, nós dizemos leve e momentâneo, porque o Senhor nos aguarda com o gozo eterno. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.